Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 14 de junho. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 5, versículos 17 ao 19, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, aqui no Sermão da Montanha, está dizendo para os seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir os escritos do Antigo Testamento. Não vim abolir os mandamentos. Inclusive, Jesus vai ser acusado disso. Jesus vai ser acusado justamente de querer abolir, de querer rejeitar o Antigo Testamento. E Jesus vai dizer que não. Eu não vim abolir, mas vim para dar-lhes pleno cumprimento. Veja, pleno cumprimento. Foi para isso que Jesus veio, dar pleno cumprimento da lei dos profetas. Na verdade, muitos não entenderam o ensinamento de Jesus, porque muitos também não sabiam interpretar, ou eram equivocados na sua interpretação da lei dos profetas. Quantas interpretações equivocadas! E Jesus teve que enfrentar isso. Aqueles que se consideravam sábios, formados na Escritura, na maioria das vezes se perdiam em seus vãos raciocínios. E Jesus combateu isso também. Então, mas ele veio para dar pleno cumprimento. É tanto que Jesus, aqui no Sermão da Montanha, depois, ele vai começar a ensinar. Ele vai dizer assim: ouvistes o que foi dito aos antigos. Ele vai lá para a lei, para os profetas. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Aí ele continua: eu, porém, vos digo. Olha só onde é que está o pleno cumprimento. Ele vai mostrar, Jesus vai mostrar o verdadeiro sentido da lei, a verdadeira interpretação da lei e como praticar essa lei, aquilo que estava na lei e nos profetas. Então, é Jesus que mostra, que ensina o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado e quem dá a verdadeira interpretação da lei dos profetas. Se o povo soubesse e compreendesse verdadeiramente, acreditaria em Jesus. Porque em Jesus a lei e os profetas se realizam. Mas isso não aconteceu. É tanto que, com a morte e ressurreição de Cristo, a gente vê, por exemplo, os discípulos de Emaús, que tristes, abatidos, caminhavam em direção a Emaús. Foi preciso o Senhor ensinar, explicar as Escrituras para eles. Então veja, Jesus não veio abolir a lei e os profetas, mas veio dar pleno cumprimento. Agora, não basta nós ouvirmos de Jesus o verdadeiro sentido, a verdadeira interpretação, é preciso praticar. E é o que Jesus vai falar aqui, né? Quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja,
e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Não, porque pessoas desobedecem e ainda ensina os outros a desobedecer. Por isso que aqueles que obedecem e devemos obedecer, temos que também ensinar os outros a obedecer, a viver, a praticar. Jesus está dizendo, porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Temos que praticar aquilo que Jesus ensinou. Temos que praticar os mandamentos. Os mandamentos. A gente vive numa sociedade que nem lembra mais dos mandamentos. Quais são os mandamentos? Não se sabe. Como é que vai praticar? Como é que vai viver? Para muitos, os mandamentos é uma coisa passada, uma coisa do passado, do Antigo Testamento. Não, é atual. Que temos que praticar. E quando não praticamos, né? Quando desobedecemos a um dos mandamentos, nós estamos em pecado mortal. Pecado mortal. Então, é preciso levar a sério os mandamentos de Deus. Praticar. Porque senão a gente coloca em risco a nossa salvação, a nossa participação no reino celeste. Então hoje peçamos ao Senhor essa graça. Senhor, dai-me a graça de praticar os teus mandamentos, de praticar a tua palavra e mais ainda, não somente praticar, ensinar os outros a fazer o mesmo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.